Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. Hoje nós vamos dar continuidade com o Livro dos Espíritos na questão 619. Nós estamos no conhecimento da lei natural. Então, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Então, quer dizer, Deus deu possibilidades da gente poder conhecer a lei para todos os homens, tem essa possibilidade? E eles respondem o seguinte: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, quer dizer, todos nós temos a possibilidade de conhecer, ou seja, todos nós podemos. A questão é que nem todos entendem ela de forma correta. A verdade, ela é como se fosse uma espécie de luz que, dependendo da capacidade de ver, ela pode chegar e ter condições de esclarecer ou ofuscar. Por isso que ela é dosada. Ela é fornecida à medida que nós nos tornamos capazes de compreender. O conhecimento da verdade pressupõe elevação espiritual, maturidade do espírito. Então, conforme nós vamos passando a nossa vida e aprendendo mais, nos esforçando para buscar o conhecimento, buscar o entendimento, o que vai acontecendo? A nossa capacidade dilatada permite acessar novos patamares dessa verdade que está lá disponível, mas, no entanto, nós não temos ainda o sentido integral para poder conhecê-la no todo. Mas nós vamos tendo insights e vislumbres parciais da verdade. Tanto que os espíritos nos trazem considerações específicas e, ao mesmo tempo, limitações para nós conhecermos mais além, porque eles também têm limitações de conhecer. Vamos supor que um espírito que vem para a Terra para poder explicar determinadas revelações, ele também tem um grau de evolução aonde ele adquiriu determinado patamar, mas não chegou à integralidade, ou seja, ao conhecimento total das leis. Ele conhece as leis principais, mas as situações de entendimento mais profundo muitas vezes escapa, porque é como se fosse um especialista em determinada área. Cada um, de acordo com a sua própria busca, vai conseguindo acessar condições diferentes. E cada vez que a gente vai amadurecendo e crescendo, nós conseguimos entender melhor todas essas coisas. Pois que ele diz, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, porque para compreender, precisa de ter requisitos em si. Precisa ter, é um pouco parecido assim. Imagine um músico. Um músico e uma pessoa que ouve sons. A pessoa que ouve sons não distingue acordes. Ela vai ouvir o som e vai assim, que legal, gostei dessa música. O músico vai falar assim, bom, ela está num tom de Lá maior, ela está num tom de Ré menor. Nossa, eu gostei desse acorde dissonante. Você poderia chegar e tocar uma escala abaixo, poderia fazer essa modificação, que ficaria bom se colocasse um outro instrumento dessa forma ou de outra, ficaria mais implementado. Ele teria condições de interpretar, de compreender mais a fundo, de distinguir sons, de saber quais são os instrumentos que tocam, qual o compasso que ela está sendo executada, aonde o outro só ouve sons. Então, a compreensão de um é mais profunda e ele consegue entrar nos meandros, ele consegue entrar nas nuances que o outro ainda não consegue abarcar porque lhe falta sentidos, condições. Por isso que ele diz que nem todos a compreendem, porque essa compreensão ela parte do pressuposto de elevação e conforme nós elevamos cada vez mais, nós compreendemos mais a fundo aquilo que antes nós víamos somente na superfície. Então, sim, num dia, todos nós evoluídos e crescidos, amadurecidos suficientemente, nós vamos ter condições de entender ela na integralidade. Mas quando nós formos espíritos perfeitos, né? Aí a gente vai entender mais profundamente todas as coisas.
Uma nota de Kardec diz o seguinte: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhes devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham dependido de o se instruírem? Aqui está trazendo uma consideração, um pensamento, né, uma hipótese, para que a gente possa pensar. Porque vamos lembrar que nessa época de Kardec era no século XIX, né? Então, 2 séculos atrás, a forma de Kardec tentar chamar a atenção justamente para esse momento de apresentação da doutrina espírita era justamente chegar e pensar. Se uma pessoa não tivesse capacidade, ou melhor, uma possibilidade dada de se instruir, então essa pessoa não teria condições de compreender no todo determinada situação, ou até mesmo povos que sejam mais primitivos, é o que ele trouxe para a gente poder considerar também. Então, cada um diante de várias situações pode ter mais acesso ou menos acesso. Então, não vai ser privado no todo, porque uma vida é uma vida. As outras vidas sucessivas vão dar condições para que o espírito cresça e dessa forma ele vai conseguindo ter esse acesso cada vez mais profundo. Questão 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Está perguntando o seguinte, né? Antes de nós estarmos encarnados, né, a alma compreende melhor essa lei do que depois que ela está aqui, ou seja, no período de erraticidade ou quando está aqui encarnado. Aí ele fala, compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, a lei de Deus, ela sempre está em nossa consciência gravada. Mas o que acontece? Cada um tem um grau de desmaterialização diferente do outro. Cada um tem uma maturidade do senso moral relativa. Diante desse peso específico do espírito, onde todos nós temos um determinado conteúdo aquilatado, diferente dos outros, nós vamos ter determinadas compreensões maiores ou menores. Teremos mais pendores difíceis a serem vencidos ou menos dificuldades a serem vencidas, porque já conseguimos determinadas conquistas. Então, para cada um, a tarefa diferencia-se em várias frentes diferentes, e, ao mesmo tempo, cada um tem um patamar de conhecimento adquirido e um patamar de virtudes em desenvolvimento adquiridas também. Ao mesmo tempo, um determinado número ou uma determinada intensidade de defeitos que ainda está consolidada em si. Por isso que para cada um, diante de uma situação onde o ser está um pouco mais desmaterializado, ou seja, a matéria não oferece tanta influência e ele consegue mais livremente ser como um espírito imortal vivendo na Terra, percebendo a realidade extrafísica de uma forma mais palpável que os demais, conseguindo sentir que isso faz sentido do que as ilusões que às vezes a matéria nos empresta. Então, todas essas percepções adquiridas fazem com que a pessoa tenha uma forma diferente de ver a vida, uma forma diferente de sentir e de perceber as leis de Deus. Porque para ele faz sentido isso. Para os outros ainda precisa desenvolver, despertar os sentidos que ainda dormitam. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a gente não pode alegar nem ignorância, né? Todos nós temos essa lei gravada em nós. A nossa consciência traz essa lei do Pai.
Sobre pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? E aí os Espíritos dizem, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrado. Porque quando nós estamos no período entre vidas, acontece de nós fazermos muitos planejamentos, muitos planos. Só que os planos que nós fazemos são aquelas intenções, né, de mudança, de melhora. É um pouco parecido com as nossas promessas de fim de ano, onde a gente promete para o próximo ano determinadas situações diferentes. E nem sempre a gente leva à frente. Às vezes a gente fala, vou aprender um novo idioma, agora eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, depois às vezes não faz. Ai, poxa, passou. Aí vem o final do ano de novo, a pessoa faz outros votos. Depois de novo outro ano e faz novos votos. E a vida é assim. Cada vez que a gente volta para a Terra, é um novo ciclo. Então a gente renova as esperanças de que seja diferente, de que seja melhor. Mas vamos lembrar, nós temos determinadas condições que ainda nós precisamos vencer. E esse vencimento das condições atrasadas custa esforço de libertação. Para arrebentar os grilhões, tem que forçar, tem que ter mudança efetiva. Enquanto a gente não tem essa mudança efetiva, as situações da vida nos oferecem outras ocasiões. Por isso que o André, o Emmanuel, fala muitas vezes que a dor ela é muito importante no processo de transformação, onde às vezes uma dor muito pungente faz com que a pessoa se modifique, se transforme de uma forma muito mais sensível e visível do que uma calmaria, uma vida mais tranquila. E às vezes vem a vida justamente para nos mover de um lugar comum e fazer com que a gente avance e consiga esses patamares que a gente almejou muitas vezes em vidas sucessivas, mas a gente ainda não tinha adquirido. Então, Deus permite que ela volte, né? Que os espíritos de luz voltem à Terra, esclareçam os homens, para que eles lembrem novamente qual é a regra do jogo, qual é o objetivo da vida, que nós não estamos aqui somente para poder passar pela vida, porque nós temos um propósito de vivência. Questão 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Então, existem pessoas especificamente que vêm à Terra para revelar a lei dele, do nosso Pai? Os Espíritos dizem, sem dúvida, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, de tempos em tempos, Deus permite que espíritos melhores possam voltar à Terra, vir à Terra, encarnar em um corpo terreno, para poder trazer revelações. Quando acontece também de... Nós estamos num momento de regeneração da humanidade, onde a vinda de espíritos melhores já é uma realidade há certo tempo. Então, encarnam espíritos para modificar as tendências das artes, das ciências e de todos os outros ramos do pensamento. Então, esses espíritos trazem consigo de outras esferas concepções melhores, esclarecimentos necessários, mudanças positivas para poder fazer com que a humanidade avance mais depressa. Então, em todos os tempos, Deus permitiu que houvessem espíritos de luz para descer à Terra, para poder tentar explicar novamente, para ratificar, para reiterar, para consertar aquilo que havia sido distorcido. E, infelizmente, acontecem as distorções continuamente. Vem a revelação divina, explica o que se deve fazer. Vem o Espiritismo. Kardec, por exemplo, ele teve o máximo cuidado possível para trazer um corpo de doutrina mais científica, para evitar ambiguidades, para trazer uma correlação mais adequada, para que ninguém a mistificasse. E a nossa doutrina, apesar de ser racional, muitas vezes ela acaba pendendo diante de
pessoas diferentes e de pensamentos diferentes, e às vezes de importações de coisas que são estranhas à doutrina e acabam fazendo certas modificações. Então, há uma espécie de customização da fé, onde se modifica um pouco aqui, um pouco ali, e depois se distorce daquilo que era essência. É lógico que o ensino dos espíritos não está findo, não está terminado. Tanto que nós estamos cada vez mais recebendo novas informações, novas concepções que os espíritos nos trazem para nos esclarecer. Mas sempre lembrando que a nossa doutrina é uma doutrina que nos liberta dos equívocos e dos engodos, que todas as situações têm uma razão de ser. O próprio Allan Kardec sempre dizia que nós devemos buscar, compreender. Ele incentivava mesmo que nós pudéssemos ler livros diferentes da doutrina para poder ter senso crítico, uma posição mais definida, um conhecimento para poder entender as coisas. Então, a nossa doutrina, ela tem uma fé raciocinada. Então, ela vai trazer uma razão, um porquê, um motivo e uma explicação clara e inequívoca para todas as coisas que ela revela. Esse é o sentido principal da nossa doutrina. Questão 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Ou seja, será que esses espíritos que vêm para instruir os homens, às vezes podem se enganar e acabar tendo um desvio? Ele diz, certamente hão dado causa a que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus, e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. O que acontece? Existem pessoas que são bem intencionadas, mas o que acontece? Não é uma pessoa necessariamente um espírito superior que vem à Terra para trazer um corpo de doutrina ou para trazer um esclarecimento divino. Ele não está inspirado por Deus, ele está movido por uma boa vontade. Mas ele tem, vamos dizer assim, um certo saber, ele tem uma denotada inteligência, e ele pode chegar e fazer certas influenciações muito grandes. Por isso que ele está dizendo, tem certos homens que, às vezes, não inspirados por Deus, podem, às vezes, querer chegar e tomar para si essa causa, como sendo dele, e acabar desviando do sentido. Significa, ele pode chegar a um determinado patamar específico, muito próximo, mas não é adequado no todo. E aí, nesse caso, o que acontece? Apesar de ainda ter os erros, ele fala assim, muitas vezes eles acabam ensinando grandes verdades. Então, isso é positivo, mas ao mesmo tempo ele traz essa consideração, por quê? Para a gente se alertar, que nem tudo é realmente vem da revelação divina. A pessoa, para poder trazer essa, vamos dizer assim, trazer essa envergadura, precisa ter vamos dizer assim, condição de elevação para estar ligado a Deus, dessa forma mais inspirada. Mas se não estiver dessa forma, o que vai acontecer? Com certeza vai ter um resultado talvez positivo, né? Mas às vezes um pouco meio mistificado, um pouco diferente, um pouco misturado com uma série de concepções próprias, personalísticas, que fazem com que, vamos dizer assim, não fique claramente verdadeiro no todo, mas com grandes verdades na maior parte. Questão 624, qual é o caráter do verdadeiro profeta? Ele diz o seguinte, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, assim, você vai verificar através do quê? Do que ele faz, daquilo que ele realmente é, daquilo que ele sente, daquilo que ele vive, e todas as coisas que ele realmente professa, que ele faz no dia a dia, o que ele pensa, o que ele sente, os espíritos que ele atrai, todas essas coisas fazem parte do conjunto.
E é como disse Jesus, né? Pelo fruto você conhece a árvore boa dá bons frutos. Se não dá frutos, alguma coisa aconteceu com a árvore, né? Pode ser que a árvore tenha secado em determinado momento, por algum motivo. A gente sabe que muitas árvores, às vezes, secam por motivos variados. Mas quando acontece isso, tem que chegar e pensar o porquê que está dessa forma. E, ao mesmo tempo, sempre lembrar que o objetivo principal é compreender que, se realmente é um verdadeiro profeta, ele vai fazer as obras daquele a quem o enviou, ou seja, de Jesus. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É o nosso mestre, Jesus. Então, nosso mestre, ele traz o amor em vida. Ele não precisava vir à Terra. Veio por amor a nós. Desceu da mansão celeste, das esferas celestes, das esferas divinas, para poder ajudar. E fizeram todas as coisas ruins com ele, não é? Veio só por amor. Só para ajudar a humanidade. É interessante que a vida de Jesus, se nós víssemos de um ponto de vista atual, a gente veria como se fosse um vencido vulgar, como se fosse uma pessoa que a gente não teria muitas vezes uma admiração, que seria uma pessoa simples, que não tem elevação cátedra, né, catedrática, não tem, vamos dizer assim, nenhum diploma para poder oferecer, não tem nenhum emprego onde possa ali, vamos dizer assim, prover uma determinada soma vultuosa, não tem sequer um carro ou então a bicicleta, e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, seria um andarilho que andaria para poder chegar e pregar a palavra de Deus, nós poderíamos provavelmente considerá-lo até mesmo como louco, se a gente analisasse os padrões que a gente tem como senso normal de vida. Então, isso é muito importante para a gente entender as dificuldades que tiveram na época e as dificuldades que nós temos ainda hoje para poder entender quais são os propósitos. Quando a gente vê, por exemplo, a missão do Chico, né, Chico Xavier, a gente vê uma questão de abnegação muito intensa. E eu acredito, no meu ponto de vista, que ele é um modelo, vamos dizer assim, mais próximo que a gente pode ter daquilo que de vislumbre palpável daquilo que é um caminho para Jesus. Então, vamos dizer assim, eu vejo a vida de Jesus nos testamentos, né? E vejo uma distância muito, muito incomensurável. Mas quando eu vejo o Chico, eu falo assim, bom, a distância ainda continua sendo muito grande para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, poxa, ali está um exemplo de um homem de bem verdadeiramente inspirado por Deus e que realmente desejou servir acima de tudo. E ele servia a todos, não media esforços, deu sua vida para poder trazer na obra. Hoje mesmo nós vamos ler um livro que foi feito pelo nosso irmão André, mas que passou pelas mãos dele. Imagina quantas noites sem dormir, quantas noites, quantas madrugadas digitando na máquina de datilografar para que pudesse ser enviado o livro e hoje a gente pudesse ter essa condição. Kardec, de forma semelhante, para que nós tivéssemos o Pentateuco Espírita e todas as outras obras, também se debruçou sobre longas madrugadas, né, sobre a pena e a vela, para que a gente pudesse hoje ter essa revelação em nossas mãos. Então, quando às vezes a gente pensa em estudar um pouco, estudar, a gente tem que lembrar que tudo isso foi feito por um esforço muito grande. E não nos custa um esforço muito grande parar para nós compreendermos um pouco só daquilo que eles nos deram. Só o Chico tem mais de 500 obras, né? E Allan Kardec também, além do Pentateuco, tem as revistas espíritas que são uma obra maravilhosa para a gente poder entender, que são o Jornal de Estudos Psicológicos, que a gente pode se aprofundar também. Então tem muita coisa para a gente entender, para a gente compreender, para nós nos aprofundarmos e aproveitarmos tudo isso que foi concedido de graça, pela graça divina. Que a gente possa realmente fazer valer a pena e estudar bastante tudo isso que eles nos concederam. Uma nota aqui diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral
a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro, de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, como a gente tinha explicado, né? Jesus é o nosso mestre e ele trouxe um caminho de verdade e vida. Através dele a gente segue e vai realmente chegar a Deus. Ele é o exemplo maior. Os outros que vêm nos instruir, os outros homens que às vezes acabam se desviam por conta de várias situações que se apegam muito a coisas terrenas e acabam desvirtuando o sentido. É um pouco parecido com, olha, dessa forma pode, não é tão assim, não é desse jeito. E às vezes a lei, quando é assim, inexorável, fala, é dessa forma, o caminho é esse. E a pessoa tenta chegar e adequar, o caminho não é tão assim, é mais para cá. E tenta, vamos dizer assim, distorcer a verdade, tenta readequá-la a um ponto de vista, tenta modificar um sentido. E isso a gente vê muito comumente na questão das várias divergências de opiniões, tanto que muitas vezes as doutrinas acabam tendo divisões e separações por conta de pontos de vista que, no final das contas, quando a gente vai ver a fundo, não tem tanta razão de ser, e seria mais uma distorção da verdade primordial que foi trazida, mas que por algum motivo, por algum interesse, teve essa necessidade de haver uma outra vertente. Então, nós vamos parar aqui na questão 626, para nós darmos continuidade na semana que vem. No livro Respostas da Vida, nós estamos no capítulo 11. O livro do André, ele traz o seguinte: o seu trabalho é bilhete em resposta. O seu trabalho é a revelação de você mesmo. Servir é a nossa melhor oportunidade. Quando você age em favor de alguém, você está induzindo outros a agir em seu benefício. Nunca se canse de auxiliar para o bem. Desculpe sempre, porque todos temos algum dia em que necessitamos de perdão. Ele já começa trazendo o seguinte: nosso trabalho mostra quem nós somos. A forma que nós fazemos as coisas mostra quem realmente a gente é. É a questão do fruto, né? A oportunidade que a gente tem de tempo e espaço concedido por Deus é para trabalho. Por isso que ele fala que servir é a nossa melhor oportunidade. Trabalhar é a melhor coisa que a gente pode fazer. Quando nós temos alguém próximo de nós e nós ajudamos essa pessoa, o que acontece? Naturalmente, essa pessoa, ela vai se sentir feliz. E ela sempre estará mais à frente, preparada para nos auxiliar em qualquer momento futuro. Nós não sabemos, por exemplo, pensando em relação a vidas futuras, o que a gente pode colher, por exemplo, de um bem. Não que a gente vai fazer um benefício visando retorno, mas nós temos que lembrar que não tem como colher sem plantar. Então, todo plantio gera colheita. Se você não colhe agora, você vai colher mais à frente. E o bem é o nosso advogado em todos os tempos. Por isso que ele fala, não se canse de auxiliar para o bem. Vai lá e ajuda mesmo. E quando tiver alguma situação, perdoa, porque vai ter um dia que você vai ter que contar com o perdão de alguém. Não alegue defeitos para deixar de servir. Porque o trabalho é bênção de Deus que nos suprime as deficiências. Dificuldade é um teste de paciência, e não é? Então, aquela situação do espantalho da imperfeição. Tem uma mensagem do Chico que é muito interessante, que fala a respeito disso, né? Que os espíritos das trevas tentaram várias formas diferentes, mas aí depois veio um e falou assim, já sei, um espírito das trevas falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar a rondar os trabalhadores da casa espírita e dizer que eles não são tão perfeitos,
que eles não são tão bons, que esse trabalho não vai levar a nada. E aí, o que acontece? A pessoa começava a desmotivar, a ficar você realmente, eu não vou conseguir ser dessa forma, está muito longe para eu ser perfeito. E aí a pessoa começava a desmotivar e daqui a pouco parava qualquer intento de trabalho, né? Que eles chamam do espantalho da imperfeição. Então, aqui é isso, justamente isso. Não alega defeito para deixar de servir. Você, não sou tão bom para fazer tal coisa. Faz o que você pode, dá o que você tem. Jesus diz: quantos pães tendes? Não fala assim, quantas pessoas tem para alimentar. Você dá o que você tem. Essa é a regra. A dificuldade é um teste de paciência natural. Você vai ser testado de várias formas e a dificuldade vai testar sua perseverança, sua capacidade de superação, sua inteligência. Desprezo da parte de alguém é a aula da vida para a aquisição de humildade. Não é verdade? É fácil a gente chegar e tratar bem. Quem nos trata bem, quem nos ama, é uma satisfação. Mas quando alguma pessoa não gosta de nós e nos trata com desdém, com desprezo, um certo fel, né, um amargor, às vezes a gente não consegue passar pelo teste do orgulho ferido. Enquanto a gente tem muito orgulho, ele nos fere, isso nos alfineta. E é isso que ele está dizendo, né? Desprezo da parte de alguém é aula da vida para a aquisição de humildade. Então, a aquisição de humildade passa necessariamente por testes difíceis de desprezo, aonde você vai ser alfinetado, onde você vai ser vilipendiado no seu orgulho. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precise. O que ele quer dizer? Quer dizer que é da lei de Deus, que Deus sempre dá ferramentas para o bem. Não significa que você vai ficar milionário para você chegar e fazer o bem, não é isso. Ele diz o seguinte: para o bem sempre você vai encontrar meios e condições, porque os espíritos de luz, em nome de Deus, vão encontrar formas para que a sua inteligência seja, vamos dizer assim, aclarada, para que você possa perceber os caminhos. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que, apesar da espiritualidade sempre nos ajudar, eles também nos deixam a oportunidade de nós exercitarmos a inteligência para fazermos do nosso próprio meio, um meio de aquisição de condições, né? Porque é uma vida de testes, de provas, de conquistas. Então, quando nós conseguimos, bom para nós, que nós exercitamos a inteligência, é também uma forma de nós galgarmos degraus em evolução. Depois de grande esforço para solucionar esse ou aquele problema, não se agite se outro problema aparecer, requisitando-lhe novo esforço, porque Deus renovará tuas forças para recomeçar. Então não adianta. Tem um problema? Vai resolver? Resolveu? Tá. Não fica fora de si porque apareceu um novo. Até porque o André sempre fala que se você resolver um problema, pode esperar que vai vir um outro. Para quê? Para que você entenda que a regra da vida não é te trazer, vamos dizer assim, somente coisas boas. Você tem vários altos e baixos necessários. É necessário que seja assim. Então você vai ter um momento que você tem um problema, ok, vai ficar um momento de calmaria, tá tudo certo, daqui a pouco vem um novo problema. Por quê? Se nós estivéssemos estudando matemática, por exemplo, viria um problema de determinado cálculo mais simples, de início. Nós teríamos dificuldade relativa ao nosso grau de conhecimento e executaríamos a resolução. Terminado o exercício, o que aconteceria? Passaria o professor para um novo teste, onde nós seríamos mais exigidos em graus difíceis, porque nós já passamos para um grau fácil. Vamos para um grau moderado agora. Passou para o grau moderado, conseguiu ser bem-sucedido, vamos para um grau avançado. E assim por diante, porque o novo problema vai te trazer novos conhecimentos, novas experiências, novas aquisições. E a gente está na Terra para poder evoluir. E não há evolução senão sem os testes, sem as provas, sem as experiências que nos desgastam, que nos dificultam. Por isso que os problemas de convivência com os nossos irmãos são inúmeros, de várias formas diferentes. Pessoas que nos afrontam, que nos testam a capacidade de
mantermos firmes diante do nosso pensamento e sentimento. Às vezes, nós não vamos conseguir acertar porque nós ainda temos dificuldades, e a gente vai ter que se perdoar muitas vezes. Isso é importante a gente considerar, porque a nossa doutrina, ela é uma doutrina que nos acolhe e acolhe aos outros. Ela não nos exime das faltas. Todas as faltas que nós cometermos, nós teremos que saudá-las em algum tempo devido. Significa que, para toda vez que nós erramos, manejamos a alavanca do erro ou do mal, necessariamente nós teremos que nos arrepender, a expiar e a reparar. Então, se nós fizermos o máximo para nós evitarmos de errar ou de fazer o mal, bom para nós. Mas, inevitavelmente, a gente vai cometer deslizes e erros, como ele mesmo falou. Se você pediu perdão, você se perdoou, pode esperar que você vai ter que pedir perdão em algum momento. Para que você não se desespere nesse momento, para que você compreenda a sua natureza que ainda está em transição, em transformação, e está tudo bem. Errou? Reconheça o erro. Faça o possível para poder se arrepender, reparar com a pessoa que foi atingida, para que você adiante o seu processo de reequilíbrio. E, acima de tudo, busque fazer o bem. Como diz a caridade preenche uma multidão de pecados. O amor transforma, o amor vivido, vivenciado. Esse amor que Jesus nos ensinou, que faz com que todas as outras coisas se transformem para o bem. É o melhor transmutador, é o maior catalisador de reações positivas e faz com que tudo se transforme para o bem. Basta nós aproveitarmos e fazermos um bom uso dele. Não é verdade? Então, por hoje é só, pessoal. Agradecemos muito a vocês pela audiência. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo se vocês acharem interessante e, ao mesmo tempo, de curtir, de passar para adiante, porque a maior caridade que se faz no Espiritismo é a sua divulgação. Um abraço a todos e até a próxima.